Este programa é livre para todos os públicos. Vem, Senhor, fazer morada em mim. Vem, Senhor, fazer morada em cada um de nós. O que mais precisamos nesta manhã é ser habitados pelo Teu Santo Espírito, porque com Teu Santo Espírito nós podemos fazer tudo bem. Mas sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. E o que fazemos não dá resultado, não dá fruto. Acaba se tornando algo mal. Mas contigo, Senhor, podemos fazer bem todas as coisas. Com meu Deus, eu salto o fosso. Contigo, Senhor, transponho muralhas. Mas eu preciso do Teu Santo Espírito. Se você pedir de coração, Deus vai te dar agora. Peça a Jesus que te dê o Espírito Santo. Peça a Jesus que derrame essa graça sobre você, onde quer que você esteja, porque nós temos muitas necessidades. Às vezes nós precisamos de tantas coisas que nós nem conseguimos traduzir em palavras. Mas existe algo que é resposta para todas essas necessidades que nós temos. Ou nós poderíamos dizer, uma só coisa precisamos. E não é uma coisa. É o Espírito Santo de Deus. Senhor, eu quero o Teu Santo Espírito. Senhor, eu quero o Teu Santo. Senhor, eu preciso do Teu Santo Espírito. Por favor, vem me socorrer com a Tua graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peço a você que pegue a sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 10, versículos do 12 ao 13, depois o versículo 21. Assim nos diz a palavra de Deus. E agora, Israel, que é que o Senhor teu Deus te pede? Senão que o temas, seguindo-o por todos os seus caminhos, e que ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que guarde os mandamentos e preceitos do Senhor que hoje te prescrevo para o teu bem. Vamos de novo? E agora, Israel, que é que o Senhor teu Deus te pede? O que Deus te pede, senão que o temas, seguindo-o por todos os seus caminhos, e que ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que guarde os mandamentos e preceitos do Senhor que hoje te prescrevo para teu bem. Versículo 21. Ele é o teu canto de louvor. Ele é o teu Deus, que por ti fez essas coisas grandes e terríveis que teus olhos viram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora, meu irmão? Porque o Israel de Deus somos nós. Israel é a descendência de Abraão. Só que o Israel espiritual, a quem a palavra de Deus se destina, não é aqueles que nasceram da carne do Abraão, mas é aqueles que nasceram da fé do Abraão. Nós somos filhos de Abraão pela nossa fé. Ele é o pai da fé. Acreditou em Deus, confiou em Deus. Por isso Deus fez daquele homem uma nação santa, um povo santo, e disse que pelos confins da terra ele teria filhos em todas as nações. Como assim? Se ele era judeu, era israelense, não é? O Estado de Israel não existia, ele era praticamente filho daquela terra que Deus deu para ele só. Como ele seria pai de uma multidão e de nações?
não é na carne, é pela fé. Então você pode dizer assim: o Israel de Deus sou eu. E as promessas de Deus para Israel é para todo aquele que crê em Deus e que aceitou o seu Cristo como Senhor, que aceitou Jesus como Senhor da sua vida. Então esta palavra é para mim. E o Senhor diz: e agora? E no lugar de Israel você pode pôr seu nome sem medo de errar. E agora você? Que é que o Senhor teu Deus te pede? O que é que Deus está pedindo para mim, para você e para cada um de nós nesta manhã? Às vezes a gente fica procurando coisas mirabolantes. O que Deus nos pede é o que Ele nos pede desde sempre, que nós temamos o Senhor nosso Deus. O que é temer a Deus? Aqui a palavra está dizendo que o temas seguindo-o por todos os seus caminhos. Quem teme a Deus? Quem vai com Deus em todos os seus caminhos. O temor do Senhor nos faz caminhar com o Senhor. Por isso que não é medo. Porque quando você tem medo de uma pessoa, você foge dela. E o nosso temor a Deus nos junta com Ele. Não é? Quando você ama demais uma pessoa, que você quer que essa pessoa não seja ofendida, que essa pessoa seja guardada, que essa pessoa seja protegida, o que você faz? Você cola com a pessoa. Então, se alguém que eu amo muito vem visitar a Canção Nova, eu não deixo a pessoa solta aqui. Eu vou colar com a pessoa, porque eu quero que ela seja o mais bem recebida possível. Eu quero apresentar as pessoas para ela, eu quero apresentar os lugares para ela, porque existe no meu coração um temor, que é um respeito para que essa pessoa faça a melhor experiência possível. Esse temor une, o medo afasta. Quando chega alguém que a gente teme, a gente vira a esquina para não cruzar com a pessoa. Temer a Deus é você ir com Deus nos caminhos que o Senhor te leva e pedir a Deus que venha nos caminhos que você está, para te confirmar nesse caminho se ele for bom e para te tirar desse caminho se ele for ruim. Isso é você temer a Deus, é você não aceitar viver nada da sua vida sem Deus, é você permanecer na presença de Deus. Antes eu achava, gente, que orar sem cessar era toda hora a gente estar com uma palavra na nossa boca, pedindo, louvando. Isso também é. Mas quando a gente está em oração, a gente entra na presença de Deus. Permanecer em oração é não sair da presença de Deus. Às vezes você está calado, você está quietinho, você está trabalhando, você está prestando atenção no que você está fazendo, você não está nem rezando, mas você está em oração porque a sua alma está na presença de Deus, porque você entrou pela oração e não saiu mais. O temor a Deus nos faz recusar tudo aquilo que vai tirar a gente da presença de Deus. Então tem conversa que tira a gente da presença de Deus. Eu não quero. Por que você não quer conversar sobre isso? Porque me tira da presença do Senhor. Porque fere o temor a Deus. Porque eu sei que desagrada a Deus. Por que você não tem certas atitudes? Por que você não dá certos tipos de resposta? Porque isso vai me tirar da graça de Deus. Eu não quero sair da graça de Deus. Porque eu repito a você o que eu disse agora há pouco. Quando nós saímos da graça de Deus, aquele espírito diabólico que ronda a gente, procurando um distraído a quem ele possa devorar, ele nos ataca. Quem não quer cair nas garras do mal, não se afaste da presença de Deus. Por isso o Senhor diz que temas o Senhor, seguindo por todos os seus caminhos, e que ames e sirvas o Senhor com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que o ame guardando os seus mandamentos, guardando os preceitos que o Senhor nos dá e nos prescreve hoje para o nosso bem. O que Deus nos recomenda não é para o bem dele. Olha, é muito bom a gente receber um abraço carinhoso,
um beijo do nosso filho. Mas quem é pai, quem é mãe sabe que muito mais importante para nós é quando a gente vê que um filho, por respeito, obedece o que a gente falou. Quando a gente fica sabendo que o filho disse: eu não vou fazer porque meu pai não quer. Eu não vou fazer porque a minha mãe me pediu para não fazer. E a gente que é pai, que é mãe, a gente sabe que as recomendações que nós damos aos nossos filhos, nós damos por amor. E a gente se sente amado quando um filho nos obedece. E sobretudo quando ele nos obedece em algo que era para o bem dele. Por isso, quando a palavra diz aqui, olha, que ames o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, e que guardes os seus mandamentos, nós amamos o Senhor de todo o coração e de toda a alma, obedecendo a Deus para o nosso bem. Se você quiser ser feliz, você precisa abraçar a palavra de Deus na sua vida. Precisa abraçar a vontade de Deus para a sua vida. Porque a palavra do Senhor é proteção para aqueles que a Ele se confiam. Se você, por amor a Deus, obedecer o que Ele lhe diz, ninguém neste mundo, nem no mundo espiritual, vai poder pôr a mão em você. A palavra de Deus é um escudo poderoso que nos protege do mal. Se você for fiel, obediente a Deus, não haverá força humana que poderá se impor a você, e não haverá força diabólica que poderá operar contra você, porque a palavra de Deus, a palavra do Senhor é proteção para aqueles que a Ele se confiam. E aí nós olhamos para Jesus, que é a palavra viva de Deus, e nós pensamos com nós mesmos: que Deus maravilhoso nós temos. Porque olha, primeiro Jesus nos atraiu para nós sermos servos de Deus, porque Ele é a palavra viva desde o início. Mesmo no Antigo Testamento, foi nosso Senhor que nos atraiu e atraiu os nossos primeiros pais para servir a Deus. Esta palavra é Cristo, chamando a cada um de nós para sermos servos de Deus para o nosso bem. Mas aqueles que se aproximam de Deus para servi-lo, Jesus não os amarra, não os escraviza. O Senhor os liberta, libertou a todos os que estavam submissos a Ele. E tem uma palavra no Evangelho que ela me apaixona. Sabe aquele homem possesso do qual Jesus expulsa os espíritos que entram nos porcos? Quando o homem está liberto, ele vai atrás de Jesus, quer entrar na barca com ele e diz: permita que eu vá contigo. E Jesus diz: não, meu filho, volta para a tua casa, para junto dos teus, e anuncia lá as maravilhas que o Senhor fez em teu favor, porque nosso Senhor queria que esse homem tivesse liberdade. Ele não podia estar preso a Jesus por medo de ser de novo cativo de Satanás. O Senhor queria que ele experimentasse que Deus liberta não para nos tomar para Ele, mas para que nós sejamos livres e possamos escolher por Ele. O Senhor não quer um amor obrigado, porque quando entra a obrigação, o amor foge. O Senhor quer o nosso coração. Por isso que a obediência precisa ser de todo o coração e de toda a alma, senão não é amor. Então primeiro Ele nos chamou para servir, e quando nós nos aproximamos para servir, Ele nos libertou a todos nós que nós nos colocamos submissos a Ele. Ele mesmo diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, eu vos chamo amigos. Você sabia que Jesus chama você de amigo? Que Ele chama a mim de amigo. E Ele diz: eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu vi de meu Pai. Márcio, mas o que Jesus ouviu do Pai dele que Ele me deu a conhecer? Muitos de nós perdemos oportunidades maravilhosas de entrar nesse conhecimento de Deus porque nós não rezamos. Porque para você conhecer o que uma pessoa tem para te dizer, você precisa sentar com ela para que ela te diga. Não adianta alguém dizer assim: olha, eu tenho um recado para te dar. Não adiantaria eu dizer para você: eu tenho algo para te falar, e você muda o canal.
Não adianta. Eu tinha para dizer, mas não vou poder dizer, você mudou o canal. Não é? E assim acontece com muita gente que Deus quer falar ao coração da pessoa, mas a pessoa não para um minuto de coração aberto para ouvir a Deus. O Senhor tem amizade por você. Deus te ama como o Pai que Ele é, mas te ama como amigo. E a amizade de Deus concede a imortalidade. Os amigos de Deus não morrem jamais. Nós tivemos um testemunho que várias vezes nós falamos aqui no Sorrindo para a Vida, mas me marcou muito uma frase que esse homem colocou. Foi a quinta-feira retrasada que esse testemunho foi dado aqui no Sorrindo para a Vida. Do moço que chegou morto no hospital e que, por força da oração da esposa, invocando sobre ele essa promessa, na qual ele acreditou de coração, a esposa viu muitas vezes ele confiar nesta palavra do Salmo 90 que diz: porque se confiou a mim, eu o livrarei e o protegerei. Pela oração da esposa. Os médicos já tendo declarado o óbito dele, ele volta à vida. Vive. E saiu do hospital. E na cartinha que ele trouxe, ele citou uma palavra de Jesus no Evangelho: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Para ele aconteceu na carne, para todos nós vai acontecer no Espírito. Então eu digo a você, a amizade de Deus concede a imortalidade aos que obtêm esta amizade. Só que a amizade é uma via de mão dupla, entende? Deus é nosso amigo e a gente precisa ser amigo dele. E nesta amizade tem objetivo também. E na nossa vida tem objetivo também. O objetivo da nossa vida é a gente obter a amizade de Deus. Você sabia disso? Que nós vivemos para ser amigos de Deus e não apenas criaturas de Deus. O objetivo da nossa vida, gente, é ser amigo do Senhor. É alcançar a amizade de Deus, ou como diz um santo russo chamado São Serafim de Sarov, o objetivo da nossa vida é adquirir o Espírito Santo, é ser batizado no Espírito Santo. E a história da palavra de Deus nos conta isso desde o início, porque Deus criou Adão não porque tivesse necessidade do homem, tivesse necessidade do ser humano. Deus criou o ser humano para que ele tivesse alguém que pudesse receber os seus benefícios. Quando a gente ama, a gente quer fazer o bem para a pessoa. Deus criou o ser humano não para que o ser humano fizesse bem a ele, mas para que ele pudesse fazer o bem ao ser humano. E olha, antes de Adão, Jesus já glorificava o seu Pai permanecendo nele, porque Jesus já era antes do Adão. Não tinha se encarnado no ventre da Virgem Maria, mas no céu glorificava o Pai permanecendo nele e era também glorificado pelo Pai, como ele mesmo declara: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Jesus estava com o Pai antes que o mundo existisse. E ali ele se gloriava no Pai. Então, não foi por necessidade de nós que Deus nos criou. E não foi por precisar do nosso serviço que Deus nos mandou segui-lo, porque diz aqui, olha: e agora, Israel, que é que o Senhor teu Deus te pede, senão que o temas seguindo-o por todos os teus caminhos? Você acha que Deus precisa que você o siga por todos os caminhos? Você acha que Deus precisa que eu o siga por todos os caminhos para fazer a vontade dele? Ele não precisa do meu serviço, gente. Não precisa. Mas ele quer que nós o sigamos pelo caminho, para ele nos dar a salvação, porque a salvação ela é dinâmica. A salvação, nós tomamos posse da salvação de Deus no concreto da nossa vida. A salvação de Deus vai se encarnando em nós. E olha, seguir o Salvador é participar da salvação. Por que eu preciso seguir a Cristo?
para eu participar da salvação que Ele veio trazer para mim. Ninguém se salva sem seguir Jesus. Não se salva. Não é? É bom a gente dizer isso, porque nós estamos numa época de muitas facilidades e de muitos discursos fáceis, em que em vez da pessoa se converter e voltar-se para Deus, tem muita gente que prega um evangelho que se adapta à realidade da pessoa. Tem gente que tem a cara de pau de dizer assim: não, porque Jesus ele gosta dos pecadores, ele prefere os pecadores porque ele veio para os pecadores. E ele disse que no céu vai entrar primeiro os pecadores. Sim, meu filho, ele disse isso, mas o pecador que se converte. Jesus, alguns dizem assim, Jesus andava com as prostitutas, mas ele não era prostituto. Ele andava com os ladrões, mas ele não era ladrão. E quando ele andava com o ladrão, na verdade não era ele que andava com o ladrão, era o ladrão que passou a andar com ele, e por isso deixou de ser ladrão, e por isso a prostituta deixou de ser prostituta, e por isso a mulher adúltera deixou de ser mulher adúltera, e por isso que depois que a pessoa vivia uma experiência de Deus, ele terminava dizendo assim: vai e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Porque a vida perdida que a gente leva, ela é ruim para nós. E o caminho certo que Deus nos propõe, olha aí, ó, leia lá no versículo 13. É para o teu bem. Seguir Jesus é você fazer a salvação de Deus entrar na sua vida. Seguir a luz é receber a luz. Você já prestou atenção nisso? Que quando as pessoas estão na luz, não são elas que iluminam a luz, mas são iluminadas por ela. E por causa dela, por causa da luz, é que a pessoa se torna resplandecente. Por causa da luz você enxerga a pessoa no escuro. Quando você vai num show, num espetáculo, e que um foco de luz recai sobre a pessoa, você enxerga a pessoa no escuro, porque a luz está sobre ela. E tem gente que é muito bom na iluminação, consegue, num ambiente todo escuro, iluminar somente aquela pessoa. Você vai dizer que aquela pessoa que está te iluminando, que ela está iluminando a lâmpada que põe o foco sobre ela? Não. Ela é quem está sendo iluminada. E por isso se torna resplandecente. Em nada contribuem para a luz, mas dela recebem o seu benefício, dela recebem a iluminação. Do mesmo modo, o serviço que nós prestamos para Deus, o que você faz para Deus, em qualquer pessoa que precise. Porque na quaresma a gente fala isso, né? Nós servimos a Jesus no nosso irmão que está precisando, na roupa que você dá. Às vezes tem roupa perdendo na sua casa. E tem gente passando frio, que não tem com que se cobrir. Sabe, não é por falta das coisas que as pessoas passam necessidade. É por falta da partilha e da caridade. Porque o que sobra para uns, às vezes falta para outros. E não é fazer como nessa época alguns estão querendo justificar ladrão entrar na casa da pessoa, arrombar e tomar. Isso é roubo. Isso é tirar dos outros o que não lhe pertence. Não justifica o roubo. Mas também não justifica uma pessoa que tem, não usa, deixa perder e não dá. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu tinha ali os meus 6, 7 anos, morava na periferia ali de Brasília, naquela época, uma cidade satélite criada recentemente, que era o setor Pessul. A minha rua era antepenúltima, depois já era o Cerrado já, ali onde nós morávamos. De vez em quando vinha um carro, trazendo roupas usadas para dar para as pessoas. A minha tristeza é que eu nunca chegava a tempo para pegar, eu era muito pequenininho. Quando eu via, todo mundo já tinha levado as coisas. Que alegria que era, porque fazia falta, fazia diferença. Então, aqueles pobrezinhos que viviam ali, e entre eles estava eu também, dava para viver sem aquelas coisas? Dava. Mas que aquilo que a gente ganhou fazia falta? Fazia. Então, muitas vezes, Deus nos serviu por meio de pessoas que abriram mão daquilo que tinham para poder ajudar.
Será que hoje não é a minha vez e a sua vez da gente ajudar quem está perto da gente? É dar comida, sim. É dar roupa, sim. É dar remédio, sim. É pôr a pessoa no carro e levar no hospital. A gente que fica dizendo assim, alguém devia cuidar da dona fulana, alguém devia ajudar o senhor Beltrano, ele tem filho, por que os filhos não vêm? Não se desculpe atrás desse discurso, porque talvez hoje você seja o filho que Deus deu para esse homem, para essa mulher, cujos filhos abandonaram e não ligam. Tem pai e tem mãe desnaturado, e tem filho e filha desnaturado. E olha, você tem uma oportunidade ímpar de encontrar Jesus nesta pessoa. Mas eu volto a te dizer, do mesmo modo, o serviço que nós prestamos a Deus não acrescenta nada a Deus não, porque Ele não precisa do nosso serviço. Mas para aqueles que seguem o Senhor e para aqueles que servem o Senhor, Deus concede a vida. Deus concede a incorruptibilidade, Deus concede a glória eterna. E depois que eu descobri isso, eu não troco a vida de servir as pessoas por dinheiro nenhum desse mundo. Márcio, não tem nada que te encanta fora da evangelização? Nada. Você não tem sonho de fazer uma outra coisa fora da evangelização? Não tem. Porque a minha vocação é essa aqui. E eu descobri que quanto mais eu me dou, mais Deus se dá a mim. Quanto mais eu não me guardo para mim, mais vida eu tenho. Quanto mais o tempo passa e eu me gasto pelo Evangelho, mais força eu tenho para eu me gastar pelo Evangelho. E tem mais, eu creio firmemente que pela graça de Deus, o Senhor, depois da minha morte, vai me ressuscitar. Porque essa é a promessa dEle. E que o que nos espera depois desta vida é a glória eterna. Que dia feliz, minha gente, quando Jesus voltar para nós, ou quando nós formos ao encontro do Senhor, que Ele disser o nosso nome. Eu quero ouvir o nome dos meus filhos na boca de Jesus. Eu quero ouvir o nome da minha esposa na boca de Jesus. Eu quero ouvir o nome da minha mãe, das minhas irmãs, do meu pai na boca de Jesus, dizendo: eu vim te buscar, eu esperei por você tanto tempo. Eu não quero de nenhum jeito imaginar, passar pela minha cabeça a ideia de que quando o Senhor vier ou quando eu for, o Senhor não vai dizer o meu nome. Então nós que servimos o Senhor e seguimos ao Senhor, é para o nosso bem que nós o fazemos, e Ele dá seu benefício, dá os seus bens aos que o servem, justamente porque o servem. E aos que o seguem, Ele os ampara, conduz e enche com seus bens, precisamente porque o seguem. A quem segue Jesus não falta nada, gente. A gente passa por momentos de carência, a gente passa por momentos de aperto, a gente passa por momentos assim, que fica no fio da rabiola. Mas na hora certa, chega o amparo divino. Chega ou não chega, meus irmãos? Chega. Chega o amparo divino em todas as coisas. Ora é uma porta que se abre, ora é alguém que vem e dá uma ajuda, ora aparece um dinheiro que você tinha que receber e que você nem achava que ia receber, aquilo aparece. De repente aparece um benefício, alguém quer fazer uma doação de um serviço. Um médico que chega e oferece. Eu estava num momento muito apertado, muito. E meu filho tinha passado para a SpaceX. E uma médica que tinha dito que faria para ele os exames de audiometria gratuitamente, adoeceu, foi internada. E de última hora. E nós tínhamos que correr atrás para poder fazer, e assim de última hora ia ter que gastar o que não tinha. Nós estávamos almoçando ali no centro da cidade, quando sentamos ao lado de uma moça que acompanha muito a Canção Nova, e ali conversando ela disse: olha, eu sou médica da área do otorrino, se vocês precisarem de alguma coisa, então eu estou à disposição. A minha vontade era de chorar,
Falei, eu tenho meu filho que eu preciso que faça os exames. Você acha que poderia atendê-lo hoje? Aí ela atende sob uma condição. Eu falei, qual é? Que essa primeira vez seja um presente. Chega da maneira como você não programou. Muitas vezes sem você pedir. E do modo que você menos espera. Mas o Senhor não desampara os que são seus. Aos que o seguem, Ele dá os seus bens. Mas não é Ele quem recebe das pessoas nenhum benefício. Porque Ele é rico, perfeito e de nada precisa. Se Deus requer que a gente o sirva, é porque, sendo bom e misericordioso, Ele tem intenção de conceder seus dons, seus carismas, sua graça, suas recompensas aos que perseveram no seu serviço, gente. Eu vivi a minha experiência com Deus dentro de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica. E dos tesouros mais preciosos que eu recebi, que eu vivenciei lá, foram os dons do Espírito Santo, chamados carismas do Espírito Santo. Dom de orar pela cura dos enfermos, dom de orar, dom da fé, dom de orar por milagres, dom de orar em línguas, dons de revelação, palavra de ciência, palavra de sabedoria, dom do discernimento dos espíritos, dom das lágrimas, são carismas preciosíssimos. E eu os amo apaixonadamente porque eu sei a força de salvação que eles têm sobre a vida das pessoas. E de vez em quando alguém, até por causa da coleção Dons do Espírito Santo que eu escrevi, chega para mim e pergunta assim, o que eu faço para receber os dons do Espírito Santo ou para descobrir qual é o dom que eu tenho? Falei, só tem um jeito, se ponha a serviço. Porque é quando nós nos colocamos para servir os nossos irmãos que Deus põe no nosso bolso aquilo que a gente não tinha para dar. Que Deus enche as nossas mãos com aquilo que a gente não tinha para oferecer. Que Ele nos dá carismas que nós não tínhamos, mas é a serviço. Deus não precisa de nada. Mas somos nós, eu e você, que precisamos da comunhão com Deus. E eu termino aqui dizendo para você, é aqui que está o segredo da felicidade de cada um de nós. Aqui está a nossa glória. Perseverar e permanecer no serviço de Deus. E agora, Israel, que é que o Senhor teu Deus te pede, senão que o temas, seguindo-o por todos os teus caminhos, e que ames e o sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, guardando, ou seja, perseverando nos seus mandamentos. Aqui está a nossa glória, perseverar e permanecer no serviço de Deus. Feche os seus olhos um pouquinho, coloque as mãos sobre o seu coração. Você serve a Deus quando você o busca na oração, quando você o escuta, quando você reconhece todo o bem que Ele lhe faz, quando você ajuda as pessoas que precisam. Você serve a Deus quando você perdoa os seus inimigos, porque por você mesmo você não faria, mas por Deus você faz. Você serve a Deus quando você evangeliza, quando você o obedece nas grandes e nas pequenas ocasiões desse dia. Por esse motivo é que Jesus diz, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Não é você quem glorifica Jesus quando você o segue, e sim, por nós termos seguido o Filho de Deus, que nós somos por Ele glorificados, ou seja, recebemos dele felicidade, paz, êxito, verdadeira prosperidade. Por isso hoje Ele diz a mim e a você, para o nosso bem. Quero que você esteja comigo, meu filho, para o teu bem, minha filha. Eu quero que você esteja comigo onde eu estiver, para que você contemple, para que você participe da minha glória, para que você participe da minha felicidade. É isso que Deus te ordena, é isso que Deus te pede, é isso que Deus te manda, que você o respeite, o ame e o sirva
para o seu bem. Eu quero, Senhor. Vamos responder a Deus. Cada um de nós que estamos aqui, Sapo, Emanuel, Valdênia, a resposta é pessoal. Um não pode responder pelo outro. Eu quero estar contigo. É você quem precisa dar a sua resposta para Deus. Toca o meu coração. Mas eu quero dizer, juntamente com você, eis-me aqui, Senhor. Eu aceito a tua palavra, eu aceito a tua proposta e eu quero te servir. Te dou a liberdade, Senhor. Abro meu coração, Senhor, a Ti. Desejo ter intimidade contigo, Senhor. Eu abro o meu coração. Eu deixo que o Senhor realize. Eu permito que Tu entres em mim. Eu quero ser tocado por Ti. Eu abro o meu coração. Eu deixo que o Senhor realize. Eu permito que Tu entres em mim. Eu quero ser tocado por Ti. Te dou a liberdade, Senhor, para fazer em mim o que Tu queres. A chave do meu coração eu entrego em Tuas mãos. Vem fazer morada em mim. Te dou a liberdade, Senhor, para fazer em mim o que Tu queres. A chave do meu coração eu entrego em Tuas mãos. Diga para Ele: vem fazer morada em mim. Eu quero convidar você a rezar conosco a oração do Pai Nosso, selando tudo isso que nós ouvimos nesse momento. A palavra de Deus, ela não volta sem produzir o seu efeito. O Senhor realizou e Ele acolhe a nossa decisão. Ele acolhe a sua decisão. Inclusive, Deus coloca no meu coração de pessoas que estão abandonando o vício. Você que rompeu com o vício do cigarro agora. Enquanto o Márcio pregava, você jogou, você está no seu trabalho, eu consigo ver a lixeira. Você foi na tua bolsa, retirou o maço de cigarro. Jesus está acolhendo a tua decisão. Pessoas que estão saindo do adultério, homens, mulheres, pessoas viciadas em pornografia, pessoas viciadas em roubo. Quando o Márcio dizia, Jesus andava com os ladrões, você naquele momento percebeu que você precisava retomar o teu caráter quanto a isso. Não mais se apossar daquilo que não te pertence. É a libertação de Deus, é o convite de Deus para que você ande lado a lado com Ele. E nesta oração, Senhor, que o próprio Jesus nos ensinou, nós selamos o teu convite e a nossa decisão de seguirmos todos os dias, em cada instante, junto contigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bendito seja Deus que realizou grandes coisas em nosso meio. Gente, o maior milagre, talvez um dos maiores, é de fato a determinada decisão de seguir a Jesus Cristo todos os dias. E o Senhor nos deu essa graça. Eu confirmo o que você está dizendo, porque quando a gente chega no Evangelho, não diz lá que tem uma festa no céu quando um paralítico anda. Nem diz lá que tem uma festa no céu quando um morto volta à vida.
mas diz que o céu quase vem abaixo quando há um pecador que se converte. Amém. E não é assim, eu vivi esse momento, o céu fez festa, depois eu me sujei todo e aí acabou a oportunidade. Não, cada dia que você vence algo em você, existe uma torcida lá em cima dando glória a Deus porque venceu. Muitos de nós fomos motivo de muitas festas no céu e seremos ainda mais porque nós amamos Jesus e nós não vamos largar de Jesus. Você vai largar de Jesus? Eu não. Eu não de vou. jeito nenhum.